entrar em tentação é o título da nossa série. E eu espero que você esteja aprendendo. Eu espero que você esteja sendo marcado. Não entrar em tentação. Entrar em tentação é como entrar no fogo. De uma forma ou de outra, sairemos chamuscados. Vamos ler o texto? Mateus 26, versículo 36, que você já está quase decorando. Diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui comigo e vigiai. Ficai aqui comigo. Fica comigo. Fica junto comigo nessa hora. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Volte comigo aqui para o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero. Olhe para mim. Diga: como eu quero. Diga: como eu quero. O texto está claro que Jesus tem um querer. Deixa eu te ensinar mais uma coisa aqui. O nosso problema não é o eu. O eu é bom, o eu está certo, o eu é existencial, o eu é relacional. Sem o eu não tem relacionamento. O nosso problema é o si mesmo. E si mesmo não é eu. Diga si mesmo. Ou então, diga mim mesmo. Esse é o nosso problema. O evangelho não tem espaço para o si mesmo. O eu mesmo, tudo bem. O eu, que é a consciência, é o entendimento, tanto humano como não. O eu não tem problema. Porque às vezes quando eu dou discipulado, eu falo muito sobre o ego, e parece que o eu não tem problema. O eu de Jesus bebia, o eu de Jesus dormia, o eu de Jesus se divertia. Ele gostava tanto de se divertir, ele gostava tanto de comer, que quando na Santa Ceia ele falou assim: Já não comerei com vocês o pão, nem o suco da vide, agora só no reino visível do meu Pai, só naquele grande dia. Tanto que ele gostava, ele tinha um querer. Você tem um querer, o seu querer é jogar bola. Quem gosta de jogar bola aqui? Quem gosta de futebolzinho? É o seu querer, está tudo bem, não tem problema. Agora, o si mesmo é complicado. O si mesmo é complicado. No evangelho não tem espaço para o si mesmo. O si mesmo nunca leva em consideração o outro. O eu leva, porque não dá para eu jogar bola sozinho. O eu e você, eu e tu, precisamos jogar bola. Então, eu, tá bom, o tu, tá bom, aí vira nós, que beleza. Tudo bem até aqui, irmãos? Isso é muito sério, porque na tentação não é o eu que passa por problemas. O eu tem que avaliar, não seja como eu quero. Ele tinha um querer, e o querer dele não é pecado, irmãos. Veja bem, Jesus queria passar assim, ele tinha prazer em passar pela cruz, em ser surrado, cuspido, sangrado, tinha prazer. O eu dele não tinha. Ele sabia que ele tinha que ir,
Ele sabia que era a única forma, ele mesmo se entregou, ele mesmo. Mas o eu dele, ele fala assim, não seja como eu quero. Ou seja, há um querer. Há um querer e você não pode ignorar isso. Para que você veja bem a tentação, para que você consiga distinguir a tentação, senão você vai ser enganado. Ainda mais, meu irmão, quando a tentação vem com voz de Deus. A tentação vem com voz de anjo. A tentação vem com voz bíblica. Está me ouvindo? Então, na tentação existe comunicação. Na tentação existe relacionamento. O eu tem que estar bem claro, eu quero isso. Só que isso que eu estou querendo vai contra a vontade do meu Deus. Eu quero isso, isso que eu quero não é salutar. Se você não resolver o eu e separá-lo do si mesmo, você vai ser enganado. O si mesmo é egoístico. O si mesmo é individualista. O si mesmo só pensa em si. O eu sempre leva em questão a coletividade. Eu apenas sei o que eu quero. Então é muito importante que você saiba. É muito importante. Eu gosto disso. Isto que o eu gosta não agrada a Deus. Ou é neutro. Porque existem quereres que é neutro, meu irmão. Mas você tem que fazer a equação. O eu quero isso, isso que o eu quer não é bom. Na tentação, isso tem que estar claro. E aí, eu quero ler com vocês a tentação de Jesus. Lucas 4, vai lá comigo. Lucas 4. Nessa comunicação, nessas perguntas que nós vamos continuar aqui um tempo, olha só uma coisa importantíssima aqui. Nós sabemos o que ele quer. Não seja como eu quero, Pai, mas como tu queres. Ele não quer o sofrimento. Ele sabe que a cruz é o único jeito. Porque ele fala assim, Pai, tem outra maneira de eu salvar a humanidade? É como se falasse assim, tem outra maneira de eu perdoar o povo, de eu salvar os homens, tem outra maneira, porque não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja comigo, Lucas 4, verso 9. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. Isso aqui é a tentação de Jesus. Se você voltar para o primeiro para o título do capítulo, está aí, a tentação de Jesus. Vire a página aí, se tiver com a Bíblia de papel. Vira aí, a tentação de Jesus. Lá no versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo, provado por Deus, tentado pelo diabo. Então é tentado. Então quem que o leva aqui? Verso 9, então o levou, olha o versículo 6, disse o tentador, disse o diabo, verso 6, disse o diabo, e vai dizendo, aí chega no verso 9, então o diabo o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se você é o Filho de Deus, atira daqui para baixo, porque, verso 10, que é o versículo chave, leia comigo aí, verso 10, disse o diabo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Olha para mim, irmãos, qual que é a diferença daqui e os versículos anteriores? Vou te mostrar, que talvez você tenha visto já, presta atenção. Qual é a diferença da terceira tentação para as duas outras investidas? Qual que é a diferença? O diabo pegou o jeito, diga isso, o diabo pega o jeito. Ele pegou o esquema, ele pegou a fórmula da equação, ele pegou o jeito, ele fala assim, Jesus está escrito, pula, pode pular porque está escrito, aos seus anjos dará ordem. Eis aqui
o príncipe dos coachings. Eis aqui o príncipe dos coachings. Quem é que fala assim, você vai se dar bem, você nasceu para ganhar todas, você nasceu para se dar bem na vida, você, olha, quando nasceu, mamãe passou talquinho no bumbum, você nasceu para ganhar, olha só, até que eu daria um bom conte, hein? O diabo pega o jeito, olha só, disse o diabo, está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para te guardar. Que mais? Eles te sustentarão nas mãos para que você não tropece. Você não vai tropeçar, você vai saltar, você vai se dar bem, você vai se realizar. Tudo que você quiser, você vai conquistar. Olha que motivação boa, irmãos. Só que o diabo pegou o jeito. Quem tinha dito, o primeiro está escrito? Veja comigo aí, verso 4. Verso 4, volta para trás. Verso 4, quem disse? Mas Jesus respondeu. Leia para mim agora. Mas Jesus respondeu, repita. Quem disse está escrito? Jesus. Aí você pega a manha, né? É só falar que está escrito, né? Aí você pensa que pegou o pulo do gato. É só falar. Está escrito, porque olha só, disse-lhe Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo mudou de estratégia. Então primeiro está escrito, quem disse? Jesus. Quem disse? Mais alto, quem disse? Jesus. Você vai dizer, eu vou dizer, nós vamos dizer. No versículo de número 8, no versículo 8, a segunda vez, mas Jesus respondeu, o quê? Diga para mim. De novo, verso 8, mas Jesus respondeu, o quê? Está escrito. A segunda vez, quem disse está escrito? Jesus. Você e os crentes cristãos, está escrito isso, está escrito aquilo, e aí começamos a pegar versículos a nosso bel prazer. Aí você começa a garimpar o versículo. Opa, esse versículo aqui é para eu namorar, esse versículo aqui é para eu fazer isso, esse versículo é para aquilo, e começa a garimpar o versículo para você se dar bem. Os coachings são especialistas nisso. Eles arrumam um versículo e falam assim, você vai conseguir, olha o que está escrito para você, olha o que Deus disse para você, olha o que Deus separou para você, e você fica tudo cheio. Jesus tinha dito, e o diabo pegou. Vai lá. Mas Jesus, verso 8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, verso 9 agora, o versículo que nós lemos, então o diabo levou Jesus para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque eu também sei, eu também conheço a Bíblia. Eu também sei o que está escrito. Se você diz que está escrito, pode pular, pula daqui, porque está escrito, eu também sei. Aí você fica sem resposta. Aí você fica sem resposta. Isso é o que nós chamamos de religiosismo. Nós nos habituamos. Meus irmãos, quantos dilúvios teve sobre a terra? Quantos dilúvios? Quantas vezes Deus mandou 10 pragas em uma nação? Quantas vezes? Meu irmão, não seja bobinho. Eu estou pregando de manhã, não sei se você está acompanhando. Algumas pessoas falam que tem fé, só porque viu acontecer com o outro. Olhe para mim e me escuta, algumas pessoas dizem que tem fé, só porque viu que com a irmã Maria aconteceu, que com o irmão João aconteceu. Isso não é fé, gente, isso é crendice, isso é misticismo. Só porque aconteceu com a irmã Maria, vai acontecer comigo. Você ouviu a voz? A voz falou com você, explodiu no teu peito. Isso não é fé. Gente, quando Deus falou assim para Noé, prepara uma arca, nunca tinha acontecido um dilúvio, meu irmão. Deus falou assim, Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, nunca tinha acontecido isso, meu irmão. Aí eu quero ver você ter fé.
Pela fé, o Noé preparou uma arca, e todas as pessoas ficavam dizendo: para que, velho maluco? Geralmente pessoas da fé são tidas como louca. Ele preparou uma arca no lugar que não tinha lugar para navegar, e nem chuva naquela época, nem chuva tinha para causar tudo aquilo. Está entendendo? Fé não é você ver o que fez com o outro, aquilo nos edifica e nos leva a olhar para Deus e esperar que Deus fale conosco. Fé não vem sem ouvir ao Senhor. Então o diabo aqui pegou a manha. O Senhor diz que está escrito no 1, no 2, eu também sei o que está escrito. Está escrito assim: olha, os seus anjos vão te guardar, você não vai tropeçar nenhuma pedra, eles vão te sustentar na mão, vão te segurar. E quem fez isso? Quem disse está escrito? O diabo. Então na tentação é muito importante que você saiba a respeito do eu e do si mesmo. O si mesmo, todo si mesmo é contaminado. Todo si mesmo é contaminado. Não tem um si mesmo que não seja contaminado. Agora o eu é neutro, ele pode se inclinar para o si mesmo, e o eu pode se inclinar para a vontade de Deus. Na tentação você tem que resolver isso. É o si mesmo? Porque o si mesmo só quer conforto, só quer se dar bem. O diabo pega a manha e engana o quê? Então o si mesmo. Quem é que o diabo engana? O si mesmo, coloca o si mesmo no centro de tudo. Olha, está escrito. Que isso? Nenhum mal vai te acontecer. E aí, como você está na tentação, no meio do furacão, no meio do fogaréu ali assim, você fica: é mesmo, né? Eu não posso me dar mal, eu sou filho de Deus. Puxa, eu sou filho de Deus, não posso me dar mal não. Aí você ainda lembra daquele versículo: é mesmo, eu não posso me dar mal. Aquele versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o mais fácil que tem, né, irmãos? Mas ninguém chega no fim do versículo, né, gente? Qual que é o fim do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ninguém quer. Já viu alguém falar isso? Já viu? O Senhor é meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não, a gente fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, maravilha. Vai ter mel na chupeta, mamão com açúcar. O si mesmo sempre quer. Então o si mesmo vai lembrar, está escrito, né? Gente, eu gosto muito da crucificação de Cristo, daquele do Mel Gibson, porque a sacada que ele fez ali na tentação foi boa demais. É impressionante, uma cobra sorrateira misturada com o interior de Jesus, e uma sombra aparecia. Eu gosto daquele demais, sabe? Porque a gente não sabe, a gente fica esperando um diabo, né, gente? Muitos de nós esperamos um diabo assim, mas muitas vezes os nossos pensamentos é o diabo. Às vezes o nosso si mesmo é o diabo falando. Aí nós esperamos um diabo de chifre, tridente, cheirando a enxofre. Nunca. Às vezes o diabo é o seu próprio pensamento. Lembra de quando Pedro tentou tirar Jesus do caminho? Foi os pensamentos de Pedro. Arreda-te dele, Satanás, porque cogitais, pensais as coisas dos homens, não as coisas de Deus. O nosso pensamento, meu irmão, às vezes pode ser capturado, sequestrado. Os nossos pensamentos, e você começar: mas peraí, Davi fez isso, mas Salomão fez isso, mas Pedro fez aquilo, eu vou me safar também. Irmãos, ele pega o nosso jeito, ele pega o teu jeito. Pode ser que você nem fale, está escrito, mas pode ser que você sinta que Deus vai, na hora H, vai te fazer um bem melhor por si mesmo. Deus não faz bem algum para o si mesmo. Então fica com essa lição. Na tentação existe comunicação.
cuidado que pode ser o si mesmo se comunicando. O si mesmo não tem bem algum, bem nenhum no si mesmo. O eu é neutro. Esse eu pode ser chupado por Deus ou chupado pelo diabo. Aí você tem que tomar cuidado. Na tentação, ele pega o nosso jeito. E cada um de nós aqui temos um jeito particular. Mesmo que vocês me ouçam todos os dias e falem parecidos comigo, você tem o seu jeito. E é de acordo com o seu jeito que o diabo vai te tentar, vai te atrair. É sempre de acordo com o teu jeito. Você é liberal demais? Para você não tem proibição de nada, é sempre do teu jeito. Você é radical demais? Você é assim, religioso demais? Você é bem radical com algumas coisas religiosas? É assim que ele vai te usar. A pessoa que mais me causou problema lá na chácara foi um cara que ficou lá, que tinha cara e cheiro de crente. Todos vocês aqui que conheceram tinham dó dele, deram roupa para eles, levaram alimentos para eles. Foi a pessoa que mais fez mal para nós lá na chácara da igreja. E tinha cara e cheiro de crente. Às vezes o radicalismo é uma forma de nos enganar. Ou então o liberalismo, você é liberal demais, pode tudo. O diabo vai usar justamente isso para te enganar. Ou então você é muito reservado, você é muito assim, anda na linha. O diabo vai usar isso. Ele não vai usar aquilo que você não tem ambiência. Ele não vai usar. Então, na tentação, resolva muito bem o eu e o si mesmo. Cuidado com a comunicação, porque ele vai pegar a sua comunicação e vai dizer, também está escrito. E aí eu quero ver você sair dessa. Eu quero ver como é que você vai sair. Se você não tiver esta revelação de que o próprio diabo fala, está escrito.